Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, o programa Discípulos e Missionários está no ar aqui na TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui com o Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Olá, cardeal. Como vai? Estamos bem e o nosso programa de hoje a gente vai falar sobre a mensagem da CNBB para o ano eleitoral, em que os bispos aí citam o Papa Francisco. Ele fala da necessidade de políticos que sirvam os povos, sejam solidários, promovam o bem comum e que não se deixem intimidar pelos grandes poderes financeiros e midiáticos. Não é pouca coisa, né? Desafio? É um desafio. É possível, Dom Odilo? Pois é. Eu acho que é possível, sim, mas precisa, naturalmente, ter muita força de vontade, muito discernimento, muita coragem para não se deixar envolver por essas forças que certamente estão presentes na sociedade. Existe, evidentemente, a paixão política que é muito forte, de quem quer o poder, mas existe, sobretudo, o interesse político de quem quer o poder para dele tirar proveito. Tendo o poder político na mão, tem na mão as chaves do cofre. Tem na mão as chaves do cofre e, naturalmente, o poder de arrecadar e de destinar o dinheiro. E muito do interesse político está nisso. Que pena, né, que tantas vezes o interesse político é movido pelo desejo, digamos assim, de tirar proveito para si, para o seu grupo, sua empresa. Em vez disso, o poder político deveria estar a serviço do bem comum, ou seja, de toda a comunidade, não simplesmente de algum setor ou grupo em particular que de um jeito ou de outro recebe o poder pelo voto ou toma o poder pela força para então dele se aproveitar. Por isso que o Papa fala, precisamos de políticos que não se deixem levar por essas tentações de uso ou de mau uso do poder político que acaba não beneficiando a população, mas alguns grupos em particular, e deixando a população justamente abandonada e com os sofrimentos que nós conhecemos onde isso acontece. Odilo, esse assunto interessa muito aos nossos telespectadores, inclusive a gente tem 3 participações, mas antes, já que nós entramos nesse assunto, fé e política é o tema do livro que o senhor está lançando, né? Pois é um livro de artigos que escrevi ao longo desse tempo, uma seleção de artigos que se enquadram nesse perfil fé e política, onde a gente aborda vários ângulos das questões de fé e política, digamos assim, que envolvem também debates em âmbito nacional que nós tivemos e que temos sobre várias questões, onde a gente mostra que a política não está longe da nossa vida ou não nos deve desinteressar, mas nos deve envolver, porque a política diz respeito a questões que nós vivemos e que dizem respeito ao nosso convívio, às nossas relações sociais, mas também que dizem respeito às nossas convicções. Na política se expressam as nossas convicções. Uma das participações é do Daniel, e lembrando que para você participar, você pode enviar um e-mail para o programa. O nosso e-mail é discípulosemissionários@cançãonova.com, discípulosemissionários@cançãonova.com. Mas vamos acompanhar agora qual é a pergunta do Daniel. Eu gostaria de saber qual o perfil do candidato que o cristão deve votar. Ô Daniel, que perfil vou lhe dizer? Naturalmente, primeiramente é preciso conhecer os candidatos, conhecer quem é quem, porque na campanha eleitoral aparecem muitos candidatos e eles estão ligados a partidos, e de repente a gente vota mais no partido que no candidato. É claro que a gente precisa conhecer o partido, os programas do partido, mas precisa conhecer qual é a personalidade do candidato, a capacidade, a ficha dele. Por isso, hoje é possível sim conhecer a ficha, saber quem é esse candidato e qual é o passado dele, o que ele já fez na vida. Então, que perfil? Bem,
Primeiro, que seja uma pessoa honesta, correta, que seja uma pessoa capaz. Não basta ser honesto. Se não é capaz, não vai ser um bom político. Tem que ser capaz também, porque a política é um campo muito cerrado, muito disputado, onde tem que ser forte, onde tem que ser capaz de propor e defender as ideias e também de se defender para não cair, não ser envolvido pelas malhas de todo o conjunto de interesses e de poder que existe no mundo da política. Bem, que seja uma pessoa identificada justamente também com aquilo que são as aspirações, as grandes causas do povo. O político é alguém representante do povo e, por isso, nos âmbitos de decisão, de administração, ele deve estar atento àquilo que o povo precisa, o povo pede, para que as necessidades básicas da população sejam atendidas. E, claro, já disse, né, o político deve ser uma pessoa honesta. Hoje estamos tão atentos a essa questão da corrupção. E é claro que cada cidadão daí vai olhar bem. O político também tem que, enfim, me representar. Então, se eu tenho convicções, e mesmo convicções religiosas, e tem um político que, de repente, é contrário às minhas convicções religiosas, eu vou saber que depois ele vai ser contrário às minhas convicções religiosas. Talvez não é o perfil do político que eu vou votar, né? Então é cada um que vai olhar e discernir bem sobre isso, né? De maneira a poder votar bem. A gente tem mais participações, a gente ouviu aí, então, o Dom Odilo dando dicas sobre o perfil do candidato que o eleitor deve votar. Mas aí tem uma pergunta da Marli em relação ao eleitor. Vamos acompanhar. Gostaria de saber do senhor como um cristão deve se comportar durante esse período de eleições. Ei, Marli, a sua pergunta pode ter várias respostas. A primeira resposta é: o cristão deve se comportar bem. Deve dar um exemplo de bom cidadão. De bom cidadão significa também cidadão interessado em participar da edificação do bem comum. E por isso um cidadão alienado, que não toma conhecimento, que não quer nem saber, talvez não seja isto um bom exemplo de cidadão cristão, de cidadão católico. A Igreja incentiva, o Papa incentiva, sim, os católicos, os cristãos a se envolverem na vida pública, na vida da comunidade, a se interessarem, a não se fecharem dentro das quatro paredes e achar que o mundo todo pode se passar só dentro das quatro paredes, onde a gente está em casa e manda. Nós dependemos, nós convivemos e, portanto, precisamos interessar-nos pelo bem comum. Então, esta é a minha resposta, interessar-se. E agora que os candidatos vão aparecendo pouco a pouco, discernir, não ir atrás de notícias falsas, não ir atrás simplesmente de afirmações assim que estão na base da torcida. E também não votar a priori simplesmente porque eu não vou perder o meu voto, eu quero ganhar em quem vai ganhar, eu quero votar em quem vai ganhar. Isso não é uma boa decisão. Você deve votar em quem você tem convicção, que você está serena, tranquila na sua consciência, que você escolheu bem. Temos mais uma participação, Dom Odilo. Vamos acompanhar agora o Marcelo. Gostaria de saber do senhor o que o senhor espera desse tempo. Eu espero um tempo bom, né? Um tempo favorável, um tempo que vai se organizando, pacificando. Nós estamos com uma série de questões, de problemas, né, que estamos vivendo, acompanhando. Que isso tudo possa também se solucionar com a sabedoria do povo brasileiro, os diálogos entre as partes, que, enfim, tenhamos bom senso. Acho que estamos há tempo, já há vários anos em crise, até agora viemos navegando até bastante bem neste mar em tempestade. Não vamos perder a cabeça, né? E como diz o poeta, né? Enquanto tem tempestade, enquanto tem nevoeiro, leva o barco devagar, com segurança. Então vamos, nesse tempo, também mantendo a cabeça no lugar, a gente não entrar em ondas extremistas e que não levam a nada, só levam a mais sofrimento. Nunca esquecer o diálogo, a colaboração, a busca do que é bom, do que é justo, do que é reto,
e assim colaborando com outros que também fazem isso. Odilo, o programa Discípulos e Missionários já está chegando ao final, mas mudando de assunto, junho é mês de festa junina, santos aí importantes esse mês, e um deles que nós celebramos essa semana é dia 13, Santo Antônio de Pádua. E será que Santo Antônio diria hoje aos políticos? Né? O que será, hein, Odilo? Pois é, será que o Santo Antônio tem alguma coisa a dizer ao nosso tempo, à situação em que vivemos? O tempo que viveu Santo Antônio não era muito diferente. Claro, não tinha as mídias sociais, não tinha televisão, não tinha avião, enfim. Sim, muita coisa diferente. Porém, as pessoas praticamente são as mesmas. Também havia brigas, havia guerras entre cidades, havia fome, havia pobres. E, bom, Santo Antônio pregou o Evangelho e chamou a todos à penitência, à oração, a se converter a Deus, a ouvir Deus, seguir os mandamentos de Deus e dessa forma poder viver em paz uns com os outros, construindo um mundo melhor. Acho que é isso que hoje Santo Antônio diria também para nós. Enquanto isso, eu sei que tem várias devoções a Santo Antônio, né, o Santo Antônio e os namorados. Pois bem, peçam a Santo Antônio que ajude vocês a se prepararem bem para o casamento, a achar a pessoa certa, a fazer o discernimento certo, para fazer a escolha que vai para a sua vida. Né? Santo Antônio e os achados e perdidos. Uai, vale isso também, Santo Antônio? Por que não? Então pede a Santo Antônio, por que não? Aquilo que a gente perdeu, mas sobretudo que a gente não perca o caminho importante na vida, né? Não perca aquilo que conta mais que tudo na vida, né? Não perca a fé, não perca a esperança, não perca a paciência, né? Não perca o bom senso. Isso que a gente deve pedir a Santo Antônio. E o que mais pedir a Santo Antônio? Olha, a gente quer pedir... Santo Antônio e o pão dos pobres. Exato. Santo Antônio e a típico, caridade, né? A solidariedade. Santo Antônio que pelo seu exemplo nos ajuda, que pela caridade tanta coisa pode ser resolvida para nós tornarmos o mundo melhor. Você perguntou o que pedir para Santo Antônio, eu ia pedir para o senhor agora. Nos dá a bênção para encerrar esse programa, para que nessa semana então a gente possa viver como discípulos e missionários, a exemplo de Santo Antônio, na caridade, também já se preparando para as eleições, mas também é uma bênção, né, para os casais de namorados, aqueles que estão se preparando para o casamento. Deus abençoe a todos e pela intercessão de Santo Antônio, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Assim encerra o programa Discípulos e Missionários. Continue acompanhando a TV Canção Nova. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.